e que desde então tem estado com este projeto. Eu, enfim, também já tenho estado envolvido em outras comemorações, e a minha experiência é que, quando há, de facto, esse tipo de comemorações, enfim, de figuras maiores, é sempre mais ou menos fácil conseguir parcerias com algumas entidades, conseguir alguns subsídios, alguns financiamentos, com maior ou menor dificuldade consegue sempre alguma coisa. É também sempre possível conseguir mobilizar algumas boas vontades, pessoas mais disponíveis, obviamente, mas também a minha experiência é que, passado esse ano, quando se trata de um ano de comemorações, passada a festa, passados os foguetes, como se costuma dizer, ou o foguetório, fica tudo mais ou menos na mesma. Muitas vezes esse tipo de ações, de comemorações, não deixam marca no tempo. Deixam, quanto muito, uma boa lembrança, mas depois não têm, do ponto de vista operativo, um poder transformador na nossa vida. Ora, nós aqui, relativamente a Agostinho da Silva, até porque essa foi desde sempre a marca agostiniana, não apenas a de um homem de pensamento, mas sobretudo de um homem de ação, que visava não só transformar a sua própria vida, mas a vida dos outros, nós achámos que, exatamente, a melhor forma de comemorar Agostinho da Silva era não apenas realizar belos colóquios, como realizámos, editar belos livros, como editámos, não era apenas divulgar a sua obra, como ainda continuamos a fazer, continuamos a disponibilizar online toda a obra de Agostinho da Silva, mas era, de facto, lançar um projeto que procurasse concretizar as ideias de Agostinho da Silva. Essa era a melhor homenagem que poderíamos fazer. E daí, de facto, a gênese deste projeto. Foi aí, verdadeiramente, que este projeto nasceu. E nasceu não apenas como uma revista, como esta revista que eu vos estou aqui a apresentar, porque isso também seria muito pouco, lançar apenas uma revista, por mais meritório que isso por si só fosse, e não é preciso ser especialista no nosso mercado editorial, para perceber que uma revista que vive sem patrocínios, sem publicidade, sem grandes apoios institucionais, uma revista deste cariz, completamente contra a corrente, que não tem complexos em celebrar as figuras maiores da nossa cultura, em promover alguns valores que estão completamente fora de moda, desde logo o valor da pátria, que foi o tema central do primeiro número. Uma revista que, por isso, também não tem grande repercussão nos mídias, como também tem sido manifesto. Isso, por si só, e passa em modéstia, é certamente uma façanha, ou pelo menos algo digno de registro. Mas isso não... Exatamente para honrar essa dinâmica e essa memória e esse legado de Agostinho da Silva, isso por si só não seria suficiente. Teríamos que, em torno desta revista, fazer algo mais. Criar um movimento cultural e cívico que, de uma forma mais programática, pudesse, de facto, ou procurasse, de facto, concretizar as ideias de Agostinho da Silva. E é isso que temos procurado fazer ao longo destes anos, e é isso que, aliás, aparece expressamente prefigurado no Manifesto da Nova Águia, que é o documento fundador deste projeto, e que aparece publicado logo a abrir o primeiro número da revista, o primeiro número da Nova Águia. Como aí se diz, a Nova Águia, mais do que uma revista, é a expressão, foi a primeira expressão, de um amplo movimento cultural e cívico que se procura projetar à escala da lusofonia. E, aliás, diz logo nesse manifesto o nome desse movimento, que é o de MIL, Movimento Internacional Lusófono. E daí também a nossa radicação na Revista Águia. A Revista Águia, como já foi dito, é, enfim, a matriz da Nova Águia, e é também a matriz nesse sentido, já que a Revista Águia não se destacou apenas pela qualidade das pessoas que nessa revista colaboraram. Os grandes nomes da época colaboraram na Revista Águia, o Pascoais, o Leonardo de Coimbra, o Jaime Cortesano, o Agostinho da Silva, ainda que numa fase posterior. Agostinho da Silva foi muito precoce, mas obviamente não começou a escrever aos 4 anos, já que ele nasceu em 1906 e a Revista Águia foi lançada em 1910, mas ainda teve tempo de colaborar na Revista Águia na década de 20, já que a Revista Águia durou até 1932. Portanto, mas dizia eu que a Revista Águia não foi marcante apenas por isso, e isso
já seria muito importante, muito significativo, mas, para além disso, a revista Águia destacou-se por ter sido mais do que uma revista, por ter sido a expressão, o órgão de um amplo movimento cultural e cívico, que também já foi aqui referido pelo Carlos, um movimento da Renascença portuguesa, criado em 1912 e que, de resto, nós vamos assinalar no próximo ano. Já vos direi qual será o tema do número do primeiro semestre de 2020. Isso para nós também é muito marcante. Aliás, é muito marcante para nós esse exemplo de empenhamento cultural e cívico dessa geração da Renascença portuguesa. De facto, isso é cada vez menos comum. Muitos dos nossos intelectuais pensam que o trabalho que tem a ver com a cultura se passa num determinado nível em que depois não há uma real interação com a restante comunidade. Vivem numa espécie de torre de marfim e são um pouco indiferentes ao que se vai passando no país. Ora, exatamente o testemunho que essa geração da Renascença portuguesa nos deixou e que ainda para nós é exemplar e que ainda para nós é um exemplo a seguir, é exatamente de uma geração, de um grupo de pessoas particularmente culta e que, não obstante isso, se empenhou fortemente com a sua comunidade, com o seu povo, com o seu país, procurando levar o país para a frente. Sobretudo numa época com grandes afinidades com os tempos de hoje. Aliás, nós no primeiro número publicámos um excerto de um texto do Rolo Proença em que ele falava de 1910 e parecia que estava a falar dos tempos de hoje. Aliás, não é por acaso que eles lançaram um movimento chamado Renascença Portuguesa. Se era preciso realizar uma Renascença Portuguesa era porque o país, se não estava morto, estava próximo disso, estava moribundo. E daí essa necessidade de promover, por contraponto, uma Renascença. Uma Renascença que, para esta geração, passava, desde logo, pelo reencontro com essas raízes mais fundas no plano histórico-cultural. Também então se vivia uma crise que tinha contornos de ordem social, financeira, mas para esta geração, tal como para nós, a resolução da crise, obviamente terá que também se atuar nesse plano, no plano social, económico e financeiro, mas a montante, a resposta será outra. A resposta terá que radicar neste reencontro com essas raízes mais fundas, no plano histórico-cultural, no reencontro com a nossa identidade, no reencontro com a nossa vocação mais essencial. E é precisamente isso que nós temos procurado fazer. Promover, muito na esteira de Agostinho da Silva, é promover a convergência lusófona, o reforço dos laços entre os países lusófonos, a todos os níveis, no plano cultural, desde logo, mas também no plano social, económico e político. O Humilde tem uma atuação nesses diversos planos, porque pensamos que só na articulação desses diversos planos é possível dar uma resposta concertada. Não só ao estado em que está este país, ao estado em que está Portugal, mas ao estado em que estão diversos outros países da CPLP, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Pensamos que esta aposta na convergência lusófona é, certamente, não uma panaceia que possa resolver todos os males, muito menos de imediato, mas é uma aposta estratégica que será, a médio e longo prazo, benéfica para todos. Não apenas para Portugal, mas para os restantes países da CPLP. Aliás, é por isso que, para nós, este é um caminho de futuro. Porque, exatamente, se fosse um caminho apenas benéfico para Portugal ou para o Brasil, obviamente que seria um caminho condenado à partida. Este caminho far-se-á naturalmente, obviamente todos nós gostaríamos que, entretanto, já se tivessem dado passos mais lestos, mais céleres, mas, ainda assim, far-se-á naturalmente e inexoravelmente, diria mesmo, porque, exatamente, há uma crescente consciência das diversas partes, dos diversos governos da CPLP, da importância estratégica nesta aposta deste caminho de convergência entre todos nós, lusófonos. E é também nesse plano que nós atuamos, desde logo difundindo esse sentido de uma consciência lusófona, de uma cidadania lusófona. Aliás, quando nós nos lançámos,
houve alguém que escreveu que o que nós estávamos a procurar fazer era criar a CPLP por baixo. Entenda-se, a criar a CPLP ao nível da sociedade civil. E, de facto, é isso que nós temos procurado fazer. É nesse plano que nós temos agido. O MIL não está ligado a nenhum partido, a nenhum governo, a nenhuma religião, a nenhuma igreja. Mantemos, diria, religiosamente a nossa independência, a nossa autonomia, a nossa liberdade, porque é ela que nos tem permitido também lançar algumas ideias que nós temos consciência que não são execuíveis de imediato. Por exemplo, uma ideia que era muito cara a Agostinho da Silva, que ele próprio defendeu em vida, nomeadamente naqueles programas, são os programas Conversas Vadias, que era a ideia do passaporte lusófono, que permitiria a todos nós, portugueses e lusófonos em geral, o livre trânsito por todo o espaço da lusofonia. Nós somos pessoas lúcidas, realistas, conscientes, portanto temos consciência que, no caso português, essa proposta não é execuível de imediato. Porque, entretanto, Portugal tem outros acordos, nomeadamente a União Europeia, tem os acordos de Schengen, e, obviamente, não poderia dar um passo imediato nesse sentido. Mas, exatamente dando provas do nosso realismo e do nosso pragmatismo, nós achamos que se poderiam dar passos mais pequenos que fossem nessa direção. No próximo sábado, por exemplo, vamos promover mais um debate sobre os 15 anos da CPLP, o tema deste número da nova AGA. Um debate que, aliás, fica desde já um convite, que se realizará na nossa sede, em Lisboa, na Sociedade da Língua Portuguesa, Rua Mãozinho da Silveira, 23, junto ao Marquês de Pombal, a partir das 4 da tarde. E é um debate sobre a cooperação lusófona no ensino. Vão estar representantes da CPLP, alguns embaixadores de países lusófonos, nomeadamente o embaixador de Moçambique, e alguns investigadores que se têm debruçado sobre esta temática. E uma das ideias que nós vamos lançar, e que aliás já tem germinado em outros fóruns, é precisamente criar uma espécie de programa Erasmus à escala lusófona. Ou seja, um programa que potenciasse a circulação de estudantes em todo o espaço da lusofonia, bem como de professores, promovesse o intercâmbio de professores à escala lusófona. E sabemos, a esse respeito, que isso poderia dar resposta a muitos apelos que regularmente nos chegam. Da Guiné-Bissau, por exemplo, mas mesmo de países que, entretanto, economicamente estão mais pujantes, como Angola, há pedidos regulares para que existam professores devidamente habilitados para lecionar o português. E não havendo,